Olá pessoal, aqui é o professor Marcos. Vamos dar continuidade na disciplina de Fundamentos de Redes, fase 1, objetivo 2. Hoje nós vamos ver o conceito de redes, sua classificação e a diferenciação entre computação centralizada e distribuída. Conforme combinado, vocês vão ter este vídeo de menor duração, já com alguns conceitos iniciais necessários para a aula, e nós vamos complementar estes conceitos e debatermos sobre o assunto e também discutirmos sobre o projeto na live que irá acontecer às 20 horas, às 8 horas da noite no dia de hoje, né, dia 27/8. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar minha tela aqui para vocês com o conteúdo do dia de hoje. Então nós vamos ver, né, objetivo 2 da fase 1. E antes disso, eu quero lembrar com vocês que o TI, né, a tecnologia da informação, ou as TICs, como elas são chamadas em algumas das organizações, ela é dividida em hardware, software e os sistemas de comunicação. E aqui, né, no curso de ADS, vocês também vão ver softwares de gestão de informação e de dados. Hoje em dia, entrando lá nos conceitos, né, de Big Data, Data Analytics, BI, análise inferencial e uma série de coisas. E também o people, né, aquele conceito que está em voga hoje em dia, que é em relação às pessoas. Então, antigamente, o hardware era importante, depois o software foi importante, a gente consegue ver essa transição em relação, né, quais eram as empresas mais importantes, e hoje em dia o que é importante são as pessoas. Todo mundo tem hardware, todo mundo tem software, todo mundo tem sistemas de telecomunicação, né, e de gerenciamento das redes, e foi um diferencial agora nessa pandemia, né, as empresas que conseguiram isso de forma destacada, mas isso sempre levando em consideração que nós estamos numa era em que nós estamos valorizando pessoas, tá ok? Então aqui o conceito do people. E aí nossa disciplina está totalmente voltada dentro de sistemas de comunicação. E ela veio para suprir a nossa necessidade de comunicar-se, ou seja, a nossa necessidade de transmitir algo. E aí nós temos lá o conceito de dado, informação e de conhecimento. Então nós precisamos transmitir isso. E aí não importa se é do jeito tácito, se é do jeito explícito, o importante é que essa mensagem seja passada. Então você precisa passar informações e essas informações passam ideias, tá ok? E aqui um contextinho lá do sinal de fumaça até hoje em dia os smartphones. Lembrando que o conceito do smartphone é exatamente um computador. Ele tem lá dentro da sua parte, na sua arquitetura, os mesmos processos. Então ele tem memória, ele tem processador, ele tem uma placa responsável por gerenciar tudo, ele tem a placa de rede. Então, hoje em dia, o nosso smartphone é sim um computador, só que miniaturizado. Ele está ali presente dentro do nosso bolso. E aí os sistemas de comunicação, então veio aqui, ó, você tem a ideia, certo? E aí você precisa fazer a descrição e codificação dessa ideia. Como isso? Se pensarmos lá atrás, eu até brinquei ali com o conceito do sinal de fumaça, você precisa ter consenso entre as partes que estão comunicando. Então imagina, nós estamos aqui falando português. Né, espera-se que em ambos os lados, quem está falando e quem está ouvindo, tenham entendimento desta língua, mas existem diversas línguas. Se voltarmos mais para trás, no aspecto rupestre da coisa, eles transmitiam através de símbolos. E hoje em dia a gente está voltando nesse contexto, né? A gente consegue passar algumas informações através de símbolos. Estão aí os emojis, tão utilizados nos smartphones. E a gente faz essa transmissão desses símbolos e a pessoa lá na ponta ela precisa ter essa capacidade de decodificar, de entender este símbolo, ou esta escrita, ou esta fala, não importa. Então a nossa comunicação ela se dá de forma verbal e não verbal, tá ok? E aí a gente precisa ter essa garantia que essa comunicação foi bem sucedida. Os sistemas de comunicação, de uma maneira geral, eles têm voz, dados e o conceito de entretenimento
eram as transmissões chamadas de broadcast, ou seja, um transmite e vários recebem. A televisão é assim até hoje, tá ok? Você tem lá uma antena principal transmitindo o sinal, e aí você tem lá vários televisores, por exemplo, recebendo esse sinal. E a televisão ela não consegue interagir de volta, né? Isso está mudando agora com a TV digital, com a inserção da internet, e a gente pode ver aspectos nesse sentido. Então, a nossa comunicação hoje em dia, ela está muito voltada a essas três coisas. Só que anteriormente, cada um desses itens tinha o seu próprio conjunto de sistemas para fazer essa transmissão, para passar essa informação, esses dados. Então, você ia fazer uma ligação, o sistema de voz era um, você queria passar dados, o sistema era outro. Então, isso ali na década de 90, tá? Então, até o início de 2000 tem essa separação. Cada um desses itens tinha a sua própria infraestrutura de transmissão. Então, para passar voz, você precisava ligar e tinha linha telefônica, né, por sinais lá elétricos que passavam os dados. Você podia mandar por carta, você podia mandar através, no caso já da década de 90 para frente, o uso comercial da internet. E o entretenimento era basicamente focado somente nessa transmissão broadcast, que era um transmite, vários recebem. E aí o que aconteceu isso, né? Olha lá, ó. Tinha infraestruturas distintas e aí surgiu celular e internet. Isso fez com que fosse possível o que nós temos hoje. Atualmente, nós temos uma única infraestrutura que atende tudo. Então, no mesmo cabeamento, no mesmo sistema, na mesma rede, passa as três condições. Então, nós temos ali a situação de voz, de dados e de entretenimento. Hoje você envia voz, você envia dados e você consegue se divertir, ter lazer no mesmo meio. Nós utilizamos a internet como esse meio. Então hoje em dia é muito comum os streamings, as lives. Você consegue, mesmo que não seja ao vivo a transmissão, por exemplo, assistindo um jogo de futebol, mas a gente tem aí a Netflix, a Amazon Prime, que a gente consegue assistir os vídeos, os filmes, os seriados que estão disponíveis, né? Então trocou essa infraestrutura. A gente consegue enviar dados, então a gente consegue mandar e-mail, consegue mandar foto, mas nós também conseguimos enviar voz. Ainda, acreditem, pasmem, é possível fazer uma ligação. Então, se você quiser, você pode pegar seu celular e ligar para alguém, né? E aí o que aconteceu? Essa única infraestrutura fez a convergência desses tipos de comunicação, tá ok? Ou seja, os serviços eles foram ofertados, né, em um único meio de transmissão. E isso aqui é importantíssimo. Nós vamos observar quem são estes meios, né, de transmissão e comunicação. Então tá aqui para vocês, né? Ó. Nós tínhamos aqui, pensem em infraestrutura. Nós tínhamos uma infraestrutura de telefonia, uma de dados e uma de entretenimento. E agora todos esses serviços estão integrados, ok? E o que é necessário para ter um bom sistema de comunicação? O que ele precisa garantir? Ele precisa garantir entrega, integridade e eficiência. Entrega, ele tem que chegar a quem necessita, ou seja, somente aquela pessoa que está fazendo aquela comunicação no momento. Integridade, ela não pode ter alteração, tá? Ela não pode ter perda, ela tem que chegar completa, né? Do locutor até o receptor da comunicação. Tá? Ou seja, ninguém pode no meio do caminho pegar essa informação, maquiar, mudar e passar para frente. Isso não deveria acontecer. E eficiência, ela tem que ser entregue para a pessoa certa, sem ter nenhum problema, sem nenhuma alteração e o quanto antes, né, pessoal? Quanto antes ela for entregue, o mais breve possível que ela for entregue, é uma característica. Então nós temos aí entrega, integridade e eficiência.
né? É importante isso aqui, né, pessoal? Saber isso aí. E aí, qual foi a motivação? Além da necessidade de nós comunicarmos, de trocarmos essas ideias, de trocarmos informação, conhecimento. Com o tempo surgiu essa necessidade do compartilhamento de recursos. E aí esses recursos são de comunicação e agora cada vez mais recursos de processamento e hardware e de software, dados e informação. Nós vamos ver lá para frente que com essa convergência, e hoje em dia é muito comum nós utilizarmos o clouding, a nuvem. Ou seja, lá na rede de computadores não está mais aquele conceito apenas de armazenamento. Nós temos também o conceito de processamento. Então, algumas empresas, principalmente em São Paulo, já migraram o seu parque, em vez de ser local, ele está totalmente na nuvem, inclusive a aplicação, e não mais só o banco de dados, não mais só a informação, está tudo na nuvem, tá ok? Então, surgiu essa questão da necessidade do compartilhamento de recursos. E foi aí que a rede deu um salto de evolução. Mas, para a gente entender o que é esse salto de evolução, a gente precisa pensar primeiro o que é rede. A rede de computadores, pessoal, nada mais é do que a junção de uma parte lógica com uma parte física. Ou seja, é a junção de hardware e software. A redes de computadores ela fez essa interligação geral da parte lógica com a parte física. E qual que é a finalidade disso? Está aqui, ó, o tráfego de informações e o compartilhamento de recursos. Então, lá na parte lógica, nós temos programas e protocolos, e lá na parte física, os computadores e os equipamentos, principalmente passivos de comunicação de rede. E nós vamos tratar disso tudo ao longo das aulas. Rapidamente aí um histórico. Na década de 50 surge o computador. Lá na década de 60, essa necessidade de interação compartilhada, ou seja, essa necessidade em algumas organizações dessa troca de informação interna de forma mais eficiente. Na década de 60 surgiu os CIs, né, são os chips integrados, que fizeram uma miniaturização dos computadores que eram muito grandes, e aí foi possível essa interligação entre os computadores. E na década de 80, a popularização da tecnologia com o surgimento do PC, tá? Quem fez o primeiro PC foi a Apple, tá? Esse conceito de personal computer era uma coisa que foi desenvolvida pelo Steve Jobs. Aqui na década de 90, globalização da informação, e aqui muito por ajuda da internet. E aí nós vamos ver mais para frente o conceito claro do que é isso, do que é a internet. E os dias de hoje nós temos justamente a convergência da comunicação, né? A cada de tempos em tempos é estimado que a cada 11 minutos a quantidade de informação criada na rede ela dobra. Então imaginem, é muito pouco tempo para se dobrar o quanto de informação que está sendo gerado. Mas isso dá para pensar, né? Porque hoje em dia esse dado, essa informação, pode ser de corporações, pode ser de organizações, mas é uma curtida, é uma foto, é um acessar um site, tá? Então esse tráfego todo que acontece, e aí justamente essa convergência da comunicação. As redes, ela possui alguns elementos que a formam. Então a gente viu lá que é a junção da lógica com a física. E aqui nós temos transmissor, receptor, olha aqui de novo, meio de transmissão, dispositivos de comunicação e protocolos. Então aqui está agregada essa parte física e lógica necessária para que exista a rede de computadores, para que exista esse tráfego de informação e esse compartilhamento de recursos, tá? Então nós temos lá os serviços que são prestados e nós vamos ver esses tipos de serviços, né? Isso aqui está dentro de uma camada de um protocolo que é o responsável por isso aqui. A principal comunicação hoje em dia acontece por TCP/IP, nós também vamos ver isso, e as interfaces e topologias de comunicação.
O foco dessa disciplina, nesse primeiro momento com vocês, está aqui, ó, as topologias. É isso aqui que vai possibilitar que nós criemos, desenvolvemos esse desenho, esse layout da rede de computadores da organização que vocês escolheram. E aí veio a questão dos benefícios. E aí nós temos vários. O principal deles que surgiu quando apareceu a rede de computadores, o primeiro foi a redução de papel, né? Imagina, você mandava carta, telegrama, fax, com o surgimento das redes, com a expansão e a globalização da internet, passou a se utilizar o e-mail, o correio digital, tá? E aí teve essa redução de papel. Aí tem o compartilhamento de recursos, que eu já disse para vocês, mas aqui um exemplo claro é a questão não só de hardware e software, né, no conceito de aplicação de uma empresa num software de gestão, mas aqui estaria, por exemplo, uma impressora. Antes, você precisava de uma impressora por local, por estação de trabalho, e com a rede foi possibilitado ter uma impressora e todos utilizarem a mesma. Uma única interface de cliente, facilidade de uso, não precisa nem dizer, conexão entre plataformas diferentes, arquitetura aberta, né? E as informações elas se tornaram dinâmicas, né? E de acesso global. Essas aqui, ó, interface cliente, plataformas distintas e arquitetura aberta, eu deixo aí para vocês pensarem sobre o que seria isso, o que cada um desses itens aí eles estão fazendo, né, pessoal? E aí, por último, aqui que nós temos, que nós vamos ver, é justamente nesse vídeo, antes de entrarmos na live, a questão da classificação de redes, a natureza, a extensão e a finalidade. E aí nós classificamos as redes de computadores nesses três tipos: natureza, extensão e finalidade. Então, para a live das 8 horas, eu espero que vocês aí já tenham se organizado entre os seus grupos que eu pedi lá na semana passada. Dando uma dica, se possível, nem todos vão conseguir, se você conseguisse ter a conexão no celular e uma no computador para nós interagirmos em duas plataformas distintas, seria bacana. Numa, a live, eu com vocês, e na outra, vocês estariam conversando com seus respectivos pares de classe nos grupos. Então, entra no computador na live e ali no celular vocês têm que ter a possibilidade sim de conversar com seus colegas de sala sobre os temas. E aí nós vamos tratar diretamente aí sobre a classificação, né, natureza, extensão e finalidade das redes e também sobre o aspecto da computação centralizada e distribuída. Nesse vídeo é isso, pessoal. Espero vocês às 8 horas. Até mais!